Seu Vicente contou com o financiamento do BNDES para criar sua empresa e muita gente ganhou com isso. Já foram 5 financiamentos do BNDES. Nós começamos com 25 funcionários na fonte. Hoje nós já temos aí 80 empresas no interior. Carlos contou com o BNDES para preservar a Mata Atlântica e o mico-leão dourado. Você é pioneiro. Nunca teve um trabalho de restauração florestal nessas áreas aqui há 40 anos. Trabalhadores assumiram o controle de uma empresa que ia fechar e, com o apoio do BNDES, estão gerando ainda mais empregos. O BNDES apareceu na hora certa, no momento certo, e por isso nós somos o que nós somos hoje. O BNDES e o governo federal trabalham para que essas e outras histórias continuem acontecendo e apoiam projetos de inovação, infraestrutura, mobilidade urbana, tudo para melhorar cada vez mais a vida dos brasileiros. Produza, inove, realize. Você e o Brasil podem contar com o BNDES. A cada 1% dos colmos atacados pela broca representa uma perda de até 35 quilos de açúcar e 30 litros de etanol por hectare. O controle rápido e eficaz da broca é indispensável para conseguir a maior rentabilidade da cana. Ampligo é a nova solução da Syngenta para o controle efetivo da broca, garantindo mais produtividade e lucratividade para o setor sucroenergético. Ampligo é a combinação de 2 moléculas com diferentes modos de ação, por contato e por ingestão. Pessoal, vamos então à cerimônia de encerramento. Os governadores já se retiraram. Eu queria a Elizabeth Farina aqui, presidente executiva, e receber os outros participantes da cerimônia de encerramento. O André Rocha, o Poggetti já subiu também, já está aqui, já se despediu dos governadores, cumpriu a missão protocolar. O André Rocha, presidente do Fórum Nacional Sucroenergético. Queria chamar o Armando Zeferino Milioni, que representou hoje aqui na primeira plenária o ministro da Ciência e Tecnologia, o Aldo Rebelo. Armando, por favor, ocupe o lugar que você encontrar. O deputado federal Sérgio Souza, que coordena a Frente Parlamentar do Setor Sucroenergético. O Poggetti já havia me referido. Acho que tem um lugar aqui, Sérgio. Tem mais 2. O meu era este. Sérgio, no lugar que você achar. André. Tudo bem. Ocupa o lugar que você quiser, aqui ou aqui. Vamos ouvir o André em primeiro lugar. Vamos nos sentar melhor, né? Bem, boa tarde a todos. Acho que, em primeiro lugar, acho que a gente tem que parabenizar Beth, Poggetti, a Única, pela iniciativa, não só do encontro, e parabéns aí pela organização. Acho que nós tivemos aqui muitos debates, acho que temos uma série de desafios, uma série de problemas e de questões desse setor que tem uma amplitude grande, não só na nossa economia, mas na questão social, William. Uma questão interessante, que até, de certa forma, não foi mencionado aqui no painel anterior pelos governadores, é a importância que esse setor tem para a interiorização do desenvolvimento. Quer dizer, nós conseguimos levar não só, mesmo aqui em São Paulo, quer dizer, você tem uma presença muito forte do setor no interior do Estado, né, em regiões, quer dizer, que é um Estado com economia pujante, mas em regiões mais pobres. E, então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa também comunicar mais para a mídia, mostrar mais, e mostrar o impacto. Vou falar no caso do meu estado, Goiás. Você pega Goiás, Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, o impacto que a chegada do setor teve para a melhoria do índice de desenvolvimento humano. Então, isso foi muito importante. E, da mesma forma, a questão reversa. Os problemas que estão ocorrendo no nosso estado, e principalmente aqui em São Paulo, ou mesmo lá em Alagoas, com o fechamento das unidades. Então, você pode ver muito bem quando chega e você pode ver muito bem quando sai. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que permeou o debate positivo aqui foi muito a questão do reconhecimento das nossas externalidades positivas, principalmente naquilo que diz respeito ao aspecto ambiental, que, aliás, eu tenho que fazer um registro que tem sido uma das principais pautas do nosso fórum, trazidas pela nossa amiga, pela nossa companheira Beth. A Beth tem
tem batalhado muito nisso, quer dizer, pela única e dentro do nosso fórum, como nosso associado, muito essa questão, e tem feito um trabalho muito positivo de interlocução junto ao governo federal, levando essa bandeira. Nós temos que reconhecer isso. Obrigado, André. Armando, a sua palavra. Bom, da mesma forma, eu queria cumprimentar a Única pela iniciativa, trazer novamente o abraço amigo, solidário, do ministro Aldo Rebelo, que gostaria de estar presente, confirmou presença. Ele foi convocado pela presidente para acompanhá-la a Moscou e, portanto, não pôde estar aqui. Mas, como meu papel aqui é exatamente o de representá-lo, eu fiz questão de falar com ele ao telefone ontem à noite e perguntei a ele se aqui estivesse, qual seria o tema que ele desenvolveria. Está dando microfonia, acho que agora passou. Nas suas palavras finais. E, em linha geral, o que ele disse, ele fez algumas menções à importância que ele dá ao setor, que ele vê paralelo à própria história do Brasil e da economia brasileira. Lembrou que a primeira muda de cana trazida para o Brasil foi trazida por Ana de Souza, esposa do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, ainda no século XVI. Mencionou a evolução dessa indústria que, no olhar dele, criou uma verdadeira civilização. Lembrou que essa civilização foi narrada com maestria por Gilberto Freire. Mencionou também que a vocação do setor tem diversos momentos históricos, como, por exemplo, na década de 30, em que o Brasil revisita, tanto pelo pós-guerra quanto pelo pré-guerra, a questão do motor a álcool, inclusive no setor aeronáutico, da minha origem, por força da inexistência de disponibilidade do petróleo, do movimento da década de 70, que dá início ao talvez mais bem-sucedido Programa Mundial de Substituição de Combustível Fóssil Líquido. Lembrou o papel dele na elaboração da Lei do Código Florestal, responsável, em parte, pela harmonização da questão energética, de meio ambiente e de produção de alimentos. E, finalmente, fez questão de dizer que se considera uma pessoa parceira da causa, uma pessoa com a qual vocês podem contar em quaisquer circunstâncias. Como era ele que deveria estar aqui, eu achei que meu papel deveria ser esse, de dizer a vocês a mensagem que ele teria, e a mensagem, em essência, seria essa. Muito obrigado, Armando. Pessoal, como vocês já estão acostumados, é tradição aqui no Ethanol Summit, eu participo já há muitos anos, nós vamos homenagear 3 personalidades que são destacadas pelas contribuições ao setor ao longo da vida delas e da carreira. Nós vamos fazer a entrega da placa ao nosso primeiro homenageado, e para isso, para a entrega da placa, eu queria, por favor, que o Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única, viesse aqui em cima ao palco. Cadê o Antônio de Pádua Rodrigues? Então, o governador já foi, ele não está mais tirando selfie com o governador. Liga o aparelho. Está vindo? Ele não sabe para que ele está vindo aí. Não, é coisa boa, não precisa ficar preocupado. Eu vi ele coçando a cabeça assim. É aqui em cima. Obrigado, Antônio. Você vai entregar uma placa a um homenageado. O primeiro homenageado nessa edição, foi um dos principais articuladores do Proálcool no final da década de 70. Mais do que um grande articulador, ele foi um planejador em todos os momentos, um incentivador decisivo dos objetivos do Proálcool, atuando então ao lado do ministro da Indústria e Comércio, Camilo Pena. Hoje, o nosso homenageado, Marcos José Marques, ele é conselheiro do Grupo Zilor. E para receber, em nome dele, chamamos ao palco o diretor do Instituto Nacional de Eficiência Energética, Jaime Buarque de Holanda. Jaime, por favor. O Jaime tem direito a microfone para falar em nome do homenageado.
Bom, queria agradecer em nome do Marcos. Ele recebeu esse convite há um tempo que ele não pôde desfazer de compromissos que tinha lá no Rio de Janeiro. Ao contrário do ministro, ele não me passou detalhadamente o que era para eu falar. Eu, então, queria dizer que ele ficou muito agradecido, afinal, já são passadas algumas décadas, em geral, as pessoas tendem a esquecer, e só me caberia, talvez, dar uma atualizada rápida, que ele nunca deixou de ajudar ao avanço do setor de cana. O setor de cana, no final do século, passou também por um período bastante complicado. O Marcos, nessa época, como diretor da Eletrobras, foi um homem que trabalhou muito fortemente em prol da cogeração, enfim, da utilização mais racional da cana. Então, vários avanços podem ser acreditados a iniciativas dele. E, mais recentemente, Marcos vem ajudando a trabalhar num tema que estamos trabalhando quase que solitários, que diz respeito ao uso eficiente do etanol. Hoje se desenvolveu uma ideia de que o etanol é verde, é limpo, enfim, tem todas as propriedades ambientais, mas nós nos esquecemos que o etanol é muito superior à gasolina. Nós lá brincamos que a gasolina, quando crescesse, gostaria de ser como o etanol, de ter as propriedades físico-químicas do etanol, de ser homogêneo. Agora, essas qualidades não são bem aproveitadas. O carro flex nada mais é do que um carro a gasolina que faz, eu não diria quebra-galho, mas, enfim, que consegue operar com etanol. Mas nós não temos mais carros a etanol, temos carros a gasolina. Então, nós acreditamos, o Marcos está fazendo um grande empenho para ver que haja um progresso, vamos dizer, nessa visão de maior eficiência no uso do etanol. Muito obrigado aos organizadores. O Marcos vai ficar emocionado com essa homenagem. Obrigado. Obrigado. Eu peço ao Ismael Perina, que preside a Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, para subir ao palco. Ele vai entregar a placa para o próximo homenageado, que tem a ver com o Proálcool, o programa que deu início à trajetória. Cadê o Ismael? Está aí, Ismael. Tá ok. O Proálcool deu início à trajetória do etanol no Brasil, é reconhecido mundialmente, foi citado várias vezes esse programa aqui nas diversas plenárias, e o próximo homenageado esteve hoje aqui na primeira plenária como membro dos governos que implantaram o Proálcool. Delfim Neto deu inúmeras contribuições para o sucesso do que foi essa grande plataforma que permitiu a evolução dos anos seguintes. Ele vai ser representado por Manuel Ailton, que eu peço, por favor, que suba ao palco para receber a placa representando o ex-ministro e palestrante Antônio Delfim Neto. Manuel, você vai dirigir algumas palavras? Você não vai falar, Manuel? Foi só para receber. Bom, vamos agora ao terceiro homenageado. Para isso, para a entrega da placa, por favor, o Pedro Mizutani, conselheiro da Única e vice-presidente executivo da Raízen. Eu gostaria que ele subisse ao palco, o Mizutani. E ele vai entregar a placa a quem acompanha questões ligadas ao setor sucroenergético. Essa pessoa que vai ser homenageada na sequência tem sido uma das vozes mais importantes na defesa dos interesses dos biocombustíveis, tanto aqui em São Paulo como deputado estadual, como mais tarde em Brasília como deputado federal, e agora de volta a São Paulo como secretário da Agricultura do Estado. Pelo amplo trabalho, pela grande dedicação e atenção ao setor sucroenergético brasileiro, o homenageado é Arnaldo Jardim.
Aqui à frente. Por favor. Isso, mostrando um pouquinho assim. Me ajuda aqui. Eu vou arrumar gravar. Você vai falar? Não. Ô, Pelon, você acha que eu vou falar ou não? Desculpa, William, mas eu não consigo resistir. Fica aqui, Pedrinho, do meu lado, me ajuda aqui. Está previsto? 2 minutos. Bem, eu estou muito feliz de receber a sua homenagem e quero agradecer a todos vocês que fazem essa maravilha brasileira, que é a questão do setor sucroenergético do etanol. O açúcar que virou etanol, o etanol que vira energia e faz esse diferencial que orgulha todos nós. Eu não vou discorrer sobre os desafios. Nós vimos isso ao longo dessas plenárias todas, que desde ontem se sucederam aqui hoje. Eu que sou muito crítico e muitas vezes com o privilégio de ser porta-voz, tenho sido enfático em atestar dificuldades, em cobrar soluções, eu quero fazer uma declaração de otimismo. Pode parecer surpreendente nesse momento de crise, né, Will? Em que as coisas parecem tão sem referência e muitas vezes se diz que não há luz ainda no fim do túnel, porque temos uma sensação de que ainda há um caminho de túnel a ser percorrido aí, né? Mas quando nós vemos aquilo que foi hoje o debate sobre as novas fronteiras de produtividade, e nós sabemos que há muito a se fazer. O Poggetti deu uma entrevista importante esta semana falando deste horizonte. Agora mesmo, o governador saiu e ali vários estavam discutindo com ele a questão da eficiência do motor flex, como uma nova fronteira de desafio, a questão de inovação tecnológica tão presente. Eu tenho a nítida certeza de que, embora nós vivamos uma grave crise, o setor precise de políticas públicas estáveis e da chamada previsibilidade. Talvez tenha sido a palavra mais reiterada aqui neste Etanol Summit, nessa jornada. Eu estou muito convicto de que nós, para o setor, nós já passamos o pior. Aquilo que se tem agora com o aumento da mistura, aquilo que se tem com a retomada da CID e, acima de tudo, uma consciência crescente da sociedade que se tem sobre o setor. E a certeza que se tem que isso poderá ser o nosso diferencial para o mundo, do ponto de vista da questão da contribuição das mudanças climáticas, nos faz terminar com ânimo esse momento que nós estamos vivendo. Eu estou muito convicto de que o setor que tanto fez, como diz o Milton Nascimento, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Eu tenho certeza que o setor sucroenergético fará ainda mais pelo Brasil. Parabéns a todos os senhores. Obrigado, Arnaldo. Eu passo a palavra agora ao presidente do Conselho Deliberativo da Única, Luiz Roberto Poggetti. Fazendo um balanço aqui do um dia e meio de trabalho árduo, eu acho que nós cobrimos todas as agendas de forma muito positiva, a agenda ambiental, a agenda de inovação tecnológica, a agenda de políticas públicas, e de uma forma bastante convergente. Eu acho que, a comparação deste Etanol Summit com o anterior, de 2 anos, não se tinha uma visão clara do papel do etanol. E neste evento, houve uma convergência de todos os agentes no entorno do etanol, de que tem um papel claro. A contribuição do etanol para a questão climática, e a questão climática é premente que se atue para mitigar a emissão de gases e tentar reduzir a temperatura da Terra. Eu acho que esse é o grande gol.
Então, eu vejo com otimismo que nós temos um objetivo, esse alinhamento do etanol com a sustentabilidade do planeta. E esse objetivo ele já está plantado na agenda do Brasil para a COP21. O André Nassar, secretário do Ministério da Agricultura, colocou isso com clareza. Tendo um objetivo plantado, fica mais fácil agora da gente, no entorno desse objetivo, construir o que falta. Construir as políticas públicas, construir a agenda de inovação e a gente trazer o etanol, recolocar o etanol, a indústria de etanol no lugar que ela merece, de forma competitiva, rentável, produtiva e gerando renda para a sociedade, divisas para o Brasil e a melhoria ambiental. É assim que eu enxergo, de uma forma muito positiva, como o Arnaldo colocou. Muito obrigado a todos. Obrigado, Poggetti. Tem a palavra agora o deputado federal Sérgio Souza, que coordena a frente parlamentar do setor sucro energético. Sérgio. Boa noite, William. Boa noite, Beth, Poggetti, amigos todos presentes aqui. Ministro Aldo é um grande parceiro, Armando, leve um grande abraço a ele. E o que nós precisamos entender, qual que é o papel do Congresso Nacional neste cenário, né? O Congresso Nacional, ele é a caixa de ressonância da sociedade. A sociedade, ela tem aí vários anseios. Um dos seus anseios é ter uma qualidade de vida melhor, é ter um meio ambiente melhor, é você conseguir uma longevidade maior. E nós tivemos recentemente, inclusive por sugestão do André, uma reunião na Comissão de Mudanças Climáticas do Congresso Nacional para debater um pouco disso. E foi muito interessante. Lá estava o Paulo Valdívia, estava o André Nassar, do Ministério, e o Paulo Valdívia, que é um pneumologista aqui da USP de São Paulo, meu caro Arnaldo Jardim, em seu nome, em nome do deputado Kaifer, que está aqui, cumprimentar a todos os parlamentares que passaram por aqui. Eu vi há pouco o Bruno Araújo, também estava aqui, juntamente com o Pedro Vilela, e outros parlamentares que estiveram aqui. Eu, na qualidade de coordenador da frente, nada mais do que passar aos meus colegas qual é a nossa pauta do cotidiano no Congresso Nacional. Mas lá na Comissão de Mudanças Climáticas, a ideia foi demonstrar, Beth, o quanto o etanol faz bem à sociedade. Ele demonstrou que 8 milhões de seres humanos morrem por ano no planeta, William, por conta da poluição. E de que quanto mais humilde, mais pobre é o cidadão, a tendência de ele falecer por conta da poluição é maior ainda, porque ele fica refém por mais tempo da poluição. Por exemplo, preso no trânsito. Quanto tempo demora um cidadão que mora na periferia de São Paulo para atravessar a cidade e ir trabalhar todos os dias? Fica exposto em pontos de ônibus, dentro de metrô, de ônibus, e essa situação toda, né? Além de não ter um tempo para convívio familiar, para lazer e assim por diante, que isso também leva ao prejuízo. Então, qual que é o nosso papel aqui, Poggetti, com relação à frente parlamentar do setor sucroenergético? É tentar imprimir uma pauta diferenciada. No momento em que o Brasil passa, sim, por uma crise, mas talvez o setor sucroenergético ele tenha uma solução para essa crise brasileira, pelo menos para mitigar, pelo menos para diminuir essa crise. O Brasil acaba de ir numa reunião bilateral com os Estados Unidos e assume um compromisso de colocar na sua matriz elétrica pelo menos 20% de energia renovável que não seja hídrica. E aí é uma grande oportunidade para nós colocarmos a biomassa, que é a cogeração de energia. Então, este é um papel que a frente parlamentar vai imprimir dentro do Congresso Nacional. Nós temos que buscar marcos regulatórios, nós temos... E uma ação que estamos conduzindo agora é uma série de audiências com os ministérios. Porque ali, quem vai levar a COP21, que ocorrerá no final do ano, em Paris, final de novembro, início de dezembro, a pauta das ambições brasileiras. A ministra Isabela Teixeira, juntamente com o Itamaraty. Só que quem constrói isso, e é o órgão responsável, é o Ministério da Agricultura.
Mas e o Ministério de Ciência e Tecnologia também tem o seu papel, como tem o Ministério o Itamaraty, como tem o Ministério de Minas e Energia, como tem também o Ministério da Indústria e do Comércio. Então, nós, da Frente Parlamentar, fizemos um propósito de uma série de agendas dentro do governo. A primeira delas será na próxima semana com o ministro Armando Monteiro, que tem uma ideia maravilhosa aqui, Beth. É nós transformarmos o etanol em commodity. Porque, veja só, se nós queremos aproveitar esse momento de escassez de energia no Brasil, onde, para a sorte brasileira, há um decréscimo na produção industrial, uma menor utilização de energia, porque se estivesse crescendo aos mesmos patamares de 2011, 2012, o Brasil já teria tido vários apagões, porque as hidroelétricas, e nós vimos umas reportagens essa semana, acho que está no Fantástico de domingo, passou isso com bastante propriedade, as dificuldades, os entraves que temos para colocar em operação, e até mesmo a forma como é feita. Você constrói os parques eólicos e não constrói as linhas de transmissões. Há um erro enorme de planejamento. E o etanol e a cogeração de energia pode dar uma solução, porque ela está ali do lado do grande centro consumidor. Mas se não fosse essa queda na produção industrial e o próprio consumidor ter tido um pouco mais de consciência no gasto com energia, nós teríamos um apagão hoje. Então, o Brasil vem com esse desafio da produção de energia renovável. Hoje o Brasil tem qualquer coisa em torno de 8%, que é a energia limpa através da biomassa, da eólica e também das energias de solar. Então, nós temos que crescer 150% até 2030. Esse é o compromisso brasileiro. E um anúncio bacana que nós vimos recentemente, e aí vem também a parte interessante do papel do Congresso Nacional, e nessas pautas que vamos fazer com os ministros para levar a sugestão do setor e qual será a nossa pauta legislativa no Congresso Nacional, é a reunião do G7. O que o G7 anunciou? Uma questão de uns 15, 20 dias atrás. De que até 2050, ele vai de 50% a 70% da energia consumida nesses 7 países mais ricos serão energias renováveis. E até o final deste século, essa é uma meta, é uma ambição do G7, é que não utilize mais combustíveis fósseis nas suas matrizes energéticas. Vocês vejam só, para nós isso é um grande desafio. É uma grande pauta no Congresso Nacional. Nós que temos lá o marco regulatório, que está ainda no Senado Federal, eu tive o privilégio de lá ser o seu relator por um bom tempo. Temos a intenção de reapresentá-lo agora na Câmara dos Deputados e construir toda uma ação favorável que possa favorecer ao ser humano, para ele entender, porque às vezes aqui, André, o ser humano às vezes ele não entende. O consumidor que mora lá aqui em São Paulo, que mora em Brasília, que mora em Curitiba, no Paraná, que é meu estado, ele não tem essa sensação do que é melhor para ele. Se é melhor ele pagar num custo-benefício 5 centavos a mais por 1 litro de etanol e está fazendo um bem para a sua cidade, para a sua família de forma direta e indireta, ou 5 centavos a mais no bolso. Isso vai fazer diferença porque ele vai conseguir, sei lá, comprar mais alimento ou ter uma vida diferenciada? Não. Então, essa conscientização até é um papel, eu faço aqui um desafio a vocês que são do setor, para promover um pouco mais. Lá no Paraná, eu vejo que tem um pouco disso. O Miguel Tranin, que está por aí, eu vi que lá, através da Alcopar, eles fazem uma promoção nas redes de rádio e televisão com relação dos benefícios do etanol. A sociedade precisa sentir isso, mas para isso tudo acontecer, tem que ter política governamental, o governo tem que implementar isso, o planeta tem que entender o benefício que isso vem, e se nós conseguirmos colocar como ambição brasileira a melhoramento da sua matriz energética através da cogeração, através da biomassa, e se o governo colocar isso lá dentro da COP21, nós vamos ter recursos para financiamento mais barato, e o Congresso Nacional vai ter que cumprir o seu papel na hora de regular toda essa questão, de formular a legislação. Então, eu tenho um privilégio de ser um Souza, e você viu que a cana entrou por um Souza, né, no Brasil, e dizia a alguns amigos lá do Paraná, há muitos anos atrás,
se um dia fosse político, parlamentar, defenderia o setor, e não imaginava que alguns anos depois pudesse estar aqui na condição de coordenador da frente parlamentar do setor sucroenergético e tentando entender cada vez mais o setor e imprimir uma agenda que favoreça não só o etanol, como tivemos essa semana lá também uma belíssima reunião para discutir a valorização, o uso responsável do açúcar, porque às vezes há uma demonização da questão do açúcar, e o açúcar é um produto bom sim, desde que utilizado como todos aqueles, né, de maneira responsável. Então, quero me colocar mais uma vez à disposição e, em nome do Parlamento Brasileiro, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. A palavra final cabe a Elizabeth Farina. Que eu vou falar de pé. E muita gente me perguntou, esse encontro agora vai ser anual? Não. É ano sim, ano não. Meu coração não aguenta todo ano isso. Aí eu preciso falar de pé, porque eu estou emocionada com o que aconteceu aqui. E vou mudar tudo que vocês prepararam para eu falar. Eu, na verdade, nesse momento, quero dizer que eu contei com uma equipe fantástica da Única para enfrentar o desafio que foi ter o Ethanol Summit esse ano, numa condição completamente diferente de todas as 4 edições que antecederam a essa 5ª edição. A Única eu apelidei nesse novo momento de Única Slim. Eu acho que o sucesso do Ethanol Summit desse ano, e eu realmente sinto que foi um sucesso, eu gostei muito das discussões, do público, é alguma coisa que deixa emocionado quem procurou colocar de pé, numa nova condição, esse evento. É uma demonstração de como é que a criatividade pode, às vezes, superar a falta de recurso. A gente teve 3 governadores aqui falando de quedas de orçamento, temos o governo federal fazendo esse exercício, né? E eu acho que nós temos que ter criatividade quando o calo aperta, né? Ter criatividade quando sobra dinheiro é fácil. O duro é a gente fazer as coisas quando está com dinheiro limitado. Então, um profundo agradecimento aos 1.300 participantes inscritos desse evento. Muito obrigada a mais de 100 palestrantes que tiveram por aqui e que promoveram um debate com profundidade, com criatividade, com inteligência. Muito obrigada à MCI, que propiciou a organização desse evento nesses padrões tão diferentes, que eu acho que surpreendeu a todos. Muito obrigada ao Media Link, que fez o link entre a antiga forma de promover esse evento e agora o Media Link está ali. Eu vou pedir para o Ademar levantar mais uma vez. Esse é o Media Link. Um agradecimento muito especial ao Pádua, ao Edu, meus companheiros de luta de todo dia, que toda semana sentava para discutir tema, quem é que vai falar o quê, quem vai debater o quê, vamos desistir? Não, não vamos desistir, vamos adiante. Muito obrigada às secretárias da Única. Deixa eu fazer um agradecimento aqui à Denise, que pegou o touro à unha e, junto com uma demanda grande que a gente tem lá na Única, também ajudou muito nas inscrições aqui para o Ethanol Summit. Claro, reconhecendo o papel das outras assistentes nossas que estavam ali segurando todos os momentos necessários. Obrigado a todo mundo. Eu queria fazer um agradecimento à MCI nas pessoas dos seus diretores, o diretor-geral Juliano Lissone, o Juarez Carvalho e a coordenadora operacional do evento, a Rebeca Dias. Eu acho que esses são agradecimentos importantes.
Um agradecimento à Syngenta e ao BNDES, nossos patrocinadores, mais uma vez o BNDES apoiando aí o setor de várias maneiras. Eles são tradicionais parceiros nossos, mas esse a gente sabe que é um ano difícil e tem o nosso reconhecimento. A nossa parceira aqui, a Motors, com o seu carrinho aí, obrigada pela presença e pelo apoio no transporte dos nossos convidados, que foi muito importante, né, Ademar? Obrigada a vocês todos que vieram aqui, muita gente que veio de longe e ficou aqui para essa discussão o tempo todo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos. Até 2017. Obrigada. Bom, a Beth fez melhor do que qualquer um, ainda mais com toda essa emoção. Um agradecimento aos patrocinadores, a Syngenta, o BNDES e aqui a Motors. Todos vocês são convidados a tomar um café na saída. Vocês vão ter um exemplar do Anuário da Cana 2015, é uma cortesia exclusiva do Jornal Cana aos participantes deste Ethanol Summit. Em meu nome, eu agradeço muito, aprendi bastante mais uma vez e me diverti também. Muito obrigado.